Olá, bom dia a todos, bom dia. Aqui quem fala é Rafael, estamos começando o episódio número 2 do nosso podcast Paz e Excelência. Estou aqui do lado da minha amiga Lívia Barcelos. Como é que você está, minha amiga? Tô bem, Rafael. Boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa noite. Que a gente não sabe o horário que a pessoa está assistindo o podcast, né? É uma satisfação muito grande estar aqui hoje com esse convidado maravilhoso. Hoje com um convidado de peso. Olha só, tá vendo? Ele foi na OAB daqui de São Mateus, no Espírito Santo, 12ª subseção, fez uma palestra. Rapaz, que oratória, hein? Aí eu fui conversar com ele, Rafael, eu falei assim, você tem que trazer um curso aqui de oratória. Sabe o que ele fez? Pasme, Rafael, pasme, excelente. Ele pegou e falou assim, não, eu não fiz curso, é natural do cara. É aquela humilhada assim, básica. Cara, mas quando da tem o dom. Olha só. Então, excelências, a gente quer apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, é um convidado muito, muito, muito especial e que a gente tem a honra de recebê-lo aqui, já agradecê-lo, né, por estar aqui, disponibilizar o seu tempo para a gente ter esse bate-papo aqui no podcast Paz e Excelência. Você quer apresentar o convidado? Doutor Pedro Ramos. Juntos? Vamos lá. Desde logo agradeço, Rafael, doutora Lívia também, né, pelo carinho e as palavras aí direcionadas. Estamos juntos. Sim. E vamos contribuir. Boa noite a todos. Show. Pedro, dá a sua qualificação. Sou advogado criminalista, jovem advogado, especialista em práticas pedagógicas para professor, especializando aí pela UERJ, né, em Ciências Criminais e Segurança Pública, atuação voltada ao Tribunal do Júri, né, os crimes dolosos contra a vida, e na condição de advogado criminalista, né, nós somos aí, né, pessoas que estamos nas trincheiras todo dia lutando pela liberdade humana. E assim, Pedro, você está se destacando muito, né? Eu fico assim, batendo no microfone. Você está se destacando no Tribunal do Júri. E o Tribunal do Júri tem essa coisa tem esse charme, né? Essa sedução por trás. Eu acho que todo advogado, no fundo, gostaria de participar do júri, né? Participar desse processo. E como você está se destacando em vários júris que você está fazendo aqui no estado do Espírito Santo e fora do estado, o que te levou, né, escolher esse caminho? Porque advogado criminalista você já é. Tem advogado criminalista que não faz júri. Uhum. Porque o júri é uma coisa, cara, você tem que estar ali outra falando. Pegada. Você está falando para o júri, você tem que estar se dirigindo ao promotor, você tem que estar se dirigindo ao juiz, enfim, tem toda uma logística, tem toda uma situação. O que te chamou, o que te atraiu para ir para o tribunal do júri? Lívia, então, na verdade, eu sempre falo que a advocacia criminal quem me escolheu, não fui eu quem escolhi. Na verdade, meu irmão é advogado, mas está na advocacia trabalhista, no direito público também. Minha mãe é servidora TRT. Mas desde o início da faculdade, era algo que eu observava outras disciplinas e aí o direito criminal sempre mais me atraiu. Primeiro estágio, né, no Instituto de Previdência, e já no segundo estágio vou estagiar no gabinete de um desembargador do TJS, hoje, né, aposentado, em que era voltado aí, né, para uma Câmara Criminal aqui do Estado. E nesse interesse aí, né, pela advocacia criminal, né, pelo direito penal e processual penal, posterior a isso, passo por outros estágios, mas também pela Defensoria Pública Criminal, né, e é onde eu realmente me firmo e tenho certeza de que era aquilo ali que eu queria seguir. No início da minha advocacia, a primeira cliente, na verdade, que aparece para o escritório é num contexto aí, né, de tribunal do júri, uma situação envolvendo, né, um contexto de violência doméstica, que a mulher da então vítima sofria, e aí naquele contexto essa minha cliente ela vai ao júri no sentido de defender uma amiga, né, de um contexto de violência doméstica, repetição, né, como a gente vê todos os dias na televisão. E aí a partir dali o que me veio à cabeça gosto da advocacia como um todo, a advocacia criminal de uma forma específica, mas vi que o Tribunal do Júri era um mundo novo. Né? E assim, não se fala tão somente do domínio processual, conhecimento da legislação, mas conhecimento de outros temas. E a gente vai falar, né, da medicina legal, da química, da biologia, da balística, as noções em geral, até mesmo a psiquiatria, né, que acompanha a gente em N casos aí, que
vem a robustecer, fortalecer o nosso conhecimento. E, para mim, a magia, a grandeza do Tribunal do Júri, que fez realmente com que eu me apaixonasse, foi justamente isso. Não é algo que se encerra, né, tão somente naquilo que está positivado, no direito, a lei ali em si. Ela tem uma série de uma quantidade de outros fatores que são importantes, né, para o tribuno conhecer. E acho que a ideia do desvendar, a curiosidade, o advogado por si só ele já é curioso. Sim, E eu falo que o tribuno do júri, então, né, nós temos realmente que, enquanto juízes da causa, os primeiros juízes da causa, como comentamos ontem, realmente desvendar a cada dia. Acho que isso, para mim, é algo que me dá realmente uma sensação de prazer, de curiosidade, de estar a cada dia me atualizando. E acho que, nesse sentido, foi o que mais me chamou a atenção e continua me chamando todos os dias para continuar exercendo aí a função do Tribunal do Júri. Nossa, que bacana. Uma pergunta? Não, você falou na questão da curiosidade do jurado, e eu sempre escutei, assim, colegas que atuam no júri, que fazem exclusivamente júri, que pegam essa parte mesmo para desempenhar, que no júri você já começa de 9-0 já. Você já começa com o juiz que não se convenceu na instrução processual, do promotor que já está te acusando e de uma sociedade que já tem uma certa aversão ao crime, não ao réu, no caso. Você sente que é isso mesmo? Você sente que às vezes o advogado já começa tendo que dar 3 braçadas a mais para conseguir chegar num nível de paridade ao promotor e ao juiz? Eu sinto que ao crime e à pessoa que está defendendo, não falo o criminoso, a pessoa que está respondendo ao processo. Por quê? Até mesmo o sistema acusatório, né, conforme a nossa legislação traz, ela já privilegia essa forma, né, a promoção embora, como você falou, né, o juiz que ele está sentado ali, se a gente está tendo júri, é porque ele não se convenceu, né, deixou a dúvida para o conselho de sentença, e ele promoveu esse feito ao crivo do júri popular. Só que quando nós temos uma pessoa que está sentada ali, né, no banco dos réus, a pessoa que está sendo acusada, eu digo que ela está sendo, né, multiplamente colocada ali naquela condição, ou dificultada a situação que ela já se encontra. Por quê? Não somente, né, o Ministério Público, o juiz, o conselho de sentença que vem da própria sociedade, então exprime aquilo que a sociedade também está pensando, né, são pessoas escolhidas dentro do próprio povo, mas as polícias, né, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda, que hoje faz vezes, embora a nossa legislação diga de forma diferente, mas faz às vezes das polícias, aí, principalmente no policiamento ostensivo, e também o último jurado, que é o Tribunal Popular da Imprensa. Da imprensa. Que tem o Quarto Poder, que eu gosto muito desse filme, referenciá-lo exatamente por conta disso. Que exerce o papel, muitas vezes, de condenar, por vezes também de absolver, mas muito mais de condenar, né, como nós acompanhamos em N situações aí pelo Brasil. E nesse contexto, quando a gente vê a advocacia, né, que se coloca contra todo esse sistema judiciário, eu falo sistema judiciário não só quem está interna corporis, né, no Poder Judiciário, mas todas essas pessoas que são atores e contribuem para a eventual condenação e a submissão da pessoa ao tribunal do júri. Nesse momento, quando o advogado ele se depara com essa situação, o cliente dele já se encontra numa condição marginalizada, já se encontra numa condição mais delicada. Sim. Então, a advocacia, nessa hora, dá essas 3 braçadas e talvez até muito mais, né? Para que possa realmente fazer sua defesa valer, porque aquele que está ali sentado é quem não teve vez e voz dentro do processo. Nós tivemos um júri no Rio de Janeiro e em uma determinada cidade, quando nós questionamos, o que a gente sempre apontava na sessão do plenário é que não tinha, né, essa caracterização, não era algo categórico de que se podia reconhecer o nosso cliente. 226 do Código de Processo Penal vai falar do reconhecimento, as formalidades, tanto que a resolução do CNJ, né, que saiu aí recente, reconhece que por conta do erro de reconhecimento inúmeras vezes de pessoas pretas, né, periféricas nas favelas, pessoas injustamente são levadas ao cárcere e são condenadas, como teve agora no STJ um senhor com 61 ou 63 reconhecimentos que foram anulados pelo STJ por conta daquela situação de banco de dados, também não repara a vida da pessoa, isso que acontece. E quando chegou a esse júri, a gente demonstrava exatamente isso. A única coisa que tinha do nosso cliente, salvo engano, acho que era, disseram que é a cor de uma blusa branca, mas não se via o rosto nem nada porque ele estava com um boné. E a gente bate muito nisso, não faz sentido nenhum. E faz a acusação de que o judiciário é racista, seletividade penal, sim, toda essa situação, ainda mais que era num contexto de periferia. E eu lembro que o magistrado presidente do Tribunal do Júri nos advertiu em tom realmente bem aguerrido,
dizendo, doutor, você está querendo dizer que o judiciário em si é racista? Eu falo, sim. Aí, Com todas as palavras. Com todas as palavras, sem retirar nenhuma. Sim. Ele falou, mas se é... E eu sendo advogado do Espírito Santo, ele falou, mas você está chamando então isso tudo Rio de Janeiro? Sim. Aí ele, mas o seu estado também deve ser. Eu falei, sim. Aí ele não sei o que eu falei, doutor, mas quem está falando isso? Brasil. Sim. E quem tá, mundo. Mas quem está falando, doutor, não é o Pedro, é o CNJ, quando acolheu o requerimento da defensoria e transformou em resolução. Sim. Porque disse que estavam fazendo o dever de casa de forma equivocada, né? E assim, com isso, estavam encarcerando pessoas que não deveriam ter sido encarceradas, porque não seguiu o que... A Ada Pellegrini Grinove, a saudosa Ada Pellegrini, vai falar que processo é forma, não é formalismo. Sim. E nesse sentido, a forma aqui é garantia, né? Para que a gente tenha um processo imparcial. Então, quando a gente se depara com essa situação, penso eu, né, da ideia do que nós estamos passando, do que nós vemos e nos deparamos em relação ao processo, há essa dificuldade, né, e aí fazendo esse gancho para responder, há essa dificuldade, né, em relação à defesa, principalmente porque o Poder Judiciário sabe o que está positivado, mas não aplica da forma adequada. E aí a advocacia sai em desvantagem nesse sentido, em relação a essas braçadas, porque até mesmo como esse juiz falou para a gente em plenário, aí vocês pediram liberdade 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, eu neguei, mantive a pronúncia, recorreram, o Tribunal de Justiça manteve, fora Brasília mantido. Isso ainda continua dizendo que é racista? Sim. Decisão do Conselho de Sentença. Absolveu. Aí, viu? Com certeza. Porque não adianta, né? Essa situação, às vezes o próprio magistrado, ele não entende que às vezes não é ele especificamente. Quando a gente fala de racismo estrutural do judiciário, ele acha que é ele, que é o juiz, que é o promotor. Mas realmente, o Hércio Quaresma tem aquela fala, né? O judiciário tem a mão mais pesada para aqueles 3 P's. Pedro, preto, puta e fudido com PH de farmácia. Exato. Então, assim, a gente sente que tem uma diferenciação, sim. Eu tento passar essa questão para os clientes também, que tudo que a gente trabalha no processo, principalmente no processo criminal, vai ser usado pelo promotor, por exemplo, numa situação de júri. Então, nesse caso que você falou, até às vezes os pedidos de liberdade que a gente faz, porque às vezes o cliente não entende isso. Que, mas vocês não estão fazendo pedidos, o que está sendo feito no meu processo? A gente fala, olha, calma, tem que ter um cuidado com tudo que acontece dentro do processo. E é assim em processos criminal, processo trabalhista, não é, Lívia? A questão de produção de prova é muito importante para o processo. Eu acho que, às vezes, as pessoas têm essa dificuldade de entender. Processo é prova. Exato. Não adianta você ter a verdade total do processo e não ter aquele conteúdo para poder demonstrar o seu direito. Exato. Então, é o velho jargão, né? O dormiente, security use, né? O direito não socorre os que dormem. Deixa positivado. Agora, e o juiz vai deixar. Essa questão do tribunal, né? Ser racista, né? O judiciário, de uma forma... eu lembro quando eu comecei a advogar, 18 anos atrás, recentemente. Jovem. Tá debutando. Eu lembro que eu comecei, né, no juizado especial. Aí eu fui vendo a questão do dano moral, né? Que o dano moral era uma coisa recente. Aí fui ver, era 2.000, 1.000, era uma coisa bem pouca, assim. Aí eu lembro de uma mulher que participava da alta sociedade de uma determinada cidade do norte, não é aqui em São Mateus. Ela participava, não sei o que, ela teve o nome negativado, de forma indevida. Aí eu lembro que o advogado do escritório que eu trabalhava juntou ela em coluna social, aquela coisa. E eu lembro que, para a época, 18 anos atrás, eu lembro que a condenação foi de R$6.000 de dano moral. Eu acho que o teto, na época, o teto máximo era 20.000, uma coisa assim. Aí eu falei assim, mas por quê? Aí eu questionei o advogado, eu falei, mas por que o dela foi 6.000 e os outros clientes nossos 500, 1.000? Aí ele falou assim, Lívia, eles veem essa questão do impacto social, porque ela é da alta sociedade, ela é uma pessoa, era uma contadora renomada, não sei o quê. E a outra pessoa que vai, pessoa simples, que ganha um salário mínimo, que tem um nome negativado indevidamente, uma fraude, alguma coisa, tipo assim, não, 1.000 porque no contexto dela social ela não sofreu tanto. Então eu já vi, aquilo já me impactou.
Talvez, assim, na Justiça do Trabalho que eu mais atuo hoje em dia, a Justiça do Trabalho ela é mais maternal, né? As outras eu falo que é mais patriarcal. O criminal é mais patriarcal. Perfeito. É aquele pai severo, da mão pesada. Perfeito. E na Justiça do Trabalho é aquela coisa da mãe, né? De quanto mais humilde a pessoa, quanto mais ela sofreu humilhações por ela ser humilde, a mão é mais pesada. Isso é minha sensação. Graças a Deus, né? Ainda no dia do Essa é trabalho. minha sensação que, assim, que eu vejo, né? O peso, assim, que eu vejo. E no criminal, não. Criminal é o pai severo, né? É o pai severo. É como o Galeano fala, né? Havíamos comentado ontem. A justiça penal só morre, é como uma serpente, né? Só que ela só morde aos pés descalços, né? Sim. Essa é a nossa realidade aí de todos os dias, né? E Galeano é muito feliz nesse sentido, trazendo o melhor, expondo a infelicidade que nós temos aí, né, do dia a dia da lida, né, da advocacia criminal, direito criminal, como você citou Quaresma, né, dos PPPs. Sim. É uma realidade muito pujante, né, muito presente aí de todos os dias, até mesmo porque, né, o maior índice de criminalidade, nós sabemos, em relação ao direito penal, aí, ao jus puniendi do Estado, são os crimes voltados ao tráfico de drogas, né, a ele correlato, até porque os homicídios, em maioria esmagadora, são os narco-homicídios, né, nos contextos de tráfico de drogas, e é algo que a sociedade até estava sendo discutido aí, né, seja a desclassificação, como é que seria, seja a descriminalização, se descriminalizar, né, em que termos vai descriminalizar, se vai tudo, se vai um em específico, se vai passar por algum período. E o Supremo ainda não terminou, né, não resolveu essa questão. E ao não resolver, ao não dirimir essa questão, sofre toda a sociedade, por outro lado, né? Porque a sociedade fica refém, né, de que eventualmente algo seja decidido, mas que algo é muito cabal, se nós pararmos para pensar do ponto de vista estatal, já que estamos punindo, né, essas pessoas que estão num contexto de traficância ou envolvidas, né, nessa periferia, né, relacionada aos crimes de tráfico de drogas, é que à medida que o Estado demora, nós estamos vendo cada vez mais, e não lembro se foi o ministro Schietti ou se foi o Reinaldo, numa discussão do STJ, em que eles falam, nós já perdemos a guerra às drogas. Já está mais do que na cara, né? Realmente, a gente o Estado já deixou claro que falhou. Já faliu. Tem um punitivismo pesado, a lei fala, o crime de tráfico de 5 a 15 anos, ok, há condenação, mas diferente do que se espera, né, está cada vez mais aumentando, mesmo com as penas mais severas, né, com o recrudescimento, mas não está resolvendo. É aquela história do remédio, né? O remédio, quando está ruim, você troca. Sim. Não tem como, porque é como se você mantivesse as pessoas ali num sistema que já está falido e apostasse, né, que aquilo ali, de alguma forma, não sei, vai continuar. Então, há uma necessidade de se rediscutir, né, políticas públicas aí, e justamente isso vai impactar, né, diretamente no processo criminal. E como Darcy Ribeiro, concordo, desde que ele falava na década de 80, né, se nós não investíssemos na educação, né, em melhorias básicas, 20, 30 anos seriam construir muito mais presídios. É o que a gente está vendo todos os dias. Está tendo essa questão da população carcerária que só aumenta. Não sei como é que é nos presídios da capital e tal, mas aqui também tem sido, né, bem sobrecarregado. Mesma forma. Porque, assim, uma coisa que eu acho interessante, foi até uma fala sua ontem na palestra, nessa questão da prova técnica, que você, às vezes, os colegas não lembram dessa questão da produção da prova do 422 que você falou ontem. Você acha que essa produção de prova, nesse momento do processo, quando já está indo para a júri, ainda vale a pena ser produzido prova nesse momento do processo? Vale. Sempre falo que é indispensável. Preclusa ali, né, a decisão de pronúncia, um juiz, né, de acordo com o juiz-presidente, no momento que ele vai preparar o processo para ser submetido ao júri popular, né, o CPP fala que no 422 as partes elas podem requerer diligências. É um prazo fatal, né, de 5 dias. MP requer diligência sem necessária, a defesa também requer suas diligências e podem ali arrolar testemunhas. Eu digo que é estritamente, indispensavelmente necessário essa produção de prova, seja para acusação, mas principalmente para a defesa, que já entra nesse contexto todo que a gente falou no início, tendo que dar mais essas braçadas. Sim. Porque, por exemplo, nós temos um contexto, vamos supor, de que o cliente afirma categoricamente para o seu advogado, doutor,
não estava em São Mateus no dia que tudo isso tinha acontecido. Não, doutor, tenho certeza, eu não estava, eu estava com a minha filha na Bahia e não tinha como eu ter estado, e estão me acusando, e sou eu, não sei o que. Ok, papel do advogado, no 422, se perder o prazo já era. Sim. Peço, então, a quebra, todo mundo tem um celular, um smartphone hoje em dia. Peço a quebra do sigilo telefônico, a geolocalização, né, o georreferenciamento, cruzamento das herbes, né, e ali para fazer constar, porque eu consigo delimitar e demonstrar se o meu cliente estava ali ou não estava naquele momento. Sim. E se eu não tiver essa prova, essa é uma das, né, ou uma dessas juntadas aí como perícia, como fonte de prova, os jurados, os 7 que estarão sentados, que o tribuno de júri, ele tem que colocar sempre isso na cabeça, pelo menos é o que nós fazemos lá no escritório. Aconteceu um flagrante hoje, alguma situação em relação ao homicídio, tomada de depoimento do seu cliente, nós, claro, né, a depender da situação, né, a gente não pede inocência a qualquer custo, não pede absolvição a qualquer custo. Mas se existe prova, de fato, da inocência dele, né, naquele sentido, olha, realmente não foi ele, não faz sentido ser ele. Então eu tenho que colocar na minha cabeça que a prova que eu tenho que produzir, óbvio, nós queremos impronunciá-lo na adesão de pronúncia ali para que não aconteça, né, que ele não seja submetido ao Tribunal Popular do Júri. Mas imaginando que possa acontecer, a ideia de realmente você fazer estrategicamente o seu processo, você tem que imaginar que os 7 estarão sentados no último dia. Então, essa prova lá no início, 2, 3 anos atrás, ela tem que visar o conselho de sentença. Se não feito nesse interregno aí até adesão de pronúncia, no 422 é a hora de se fazer, porque se não for feito, por exemplo, essa situação do georreferenciamento para comprovar, é um inocente que vai estar sentado no banco dos réus com 7 jurados. É aquela história, a mera alegação supre? Né? Eu acho que não, nós somos como São Tomé, né? Eu quero do Cristo, se é o Cristo ressurreto, né? Toque as chagas. Eu, pelo menos, o ser humano, acho que ele é muito assim, né? A gente acaba sendo desconfiado, então essa fase de diligência, eu acredito que ela seja crucial em relação ao Tribunal do Júri, até mesmo para ouvir testemunhas em plenário. E foi muito boa a sua fala ontem também, que era uma coisa que até eu não sabia. Na questão da perícia técnica, você pode ouvir quantos peritos você quiser. Eu não sabia dessa questão. Isso também. Eu não sabia. Eu achei que o perito ele contava como testemunha na hora da oitiva. Sim, essa inclusive foi uma dificuldade que nós tivemos em um júri recente, que já devem saber, numa comarca aqui do interior, do norte do estado, em que nós não assumimos o processo, é um processo de grande repercussão, mas nós não assumimos esse processo no início. Nós assumimos o processo agora, no início do ano, né, alguns meses antes do júri. E quando o escritório chegou, a casa em si já estava pronta, porque já tinha se passado essa fase do 422. E aí o colega anterior, ele arrolou as testemunhas que ele entendeu sendo necessárias, e não lembro se arrolou um perito ou arrolou 2, não sei. Mas é por questão estratégica e direito dele, né? É quem estava patrocinando ali na condição naquele momento. Sim. E aí, a importância, eu entendo, nesse sentido de se arrolar os peritos, né? De que se tenha caracterizado essa prova pericial dentro dos autos, né? É porque o legislador, no processo penal, ele quis privilegiar isso, de que tivesse testemunha de acusação, tivesse testemunha de defesa, mas o perito, como no júri, nós estamos estudando, por exemplo, lá o crime doloso contra a vida, o laudo da balística, o laudo do exame cadavérico, o laudo, a necrópsia, né, do corpo ali, as substâncias químicas, como que reagiu, o laudo, na verdade, o local do crime, a perinoscopia, a localística, né? São pessoas que realmente o juiz geralmente não tem conhecimento de causa, o advogado, o promotor também não. E o jurado são pessoas da sociedade. Sim. Então, o legislador ele privilegia, por quê? Testemunhas de acusação respeitados no CPP a quantidade, né, prevista em lei. Na testemunha de defesa, da mesma forma. Mas os peritos que prestam esclarecimentos, eles são os mais interessantes ao processo. E aí não há essa limitação para que sejam ouvidos ali na condição de peritos. E aí, às vezes, as pessoas até se confundem, né? A gente vê, às vezes, arrola o delegado na condição de perito. Não, o perito é aquele que tem, né, o conhecimento ali da parte técnica e vai laudar. Se perito oficial. Técnica. Isso. O delegado ele enviesa de acordo com a condição das investigações e ele não se poderia. Mas o perito em si, né, é quem literalmente vai ser indagado a todo momento para que esclareça o fato, né? Porque o Tribunal do Júri, o Brasil, na verdade, ele adota isso, né? O direito, muito embora a gente se depare muitas vezes no Tribunal do Júri a acusação, reputando, né, os fatos ao direito penal do autor, querendo trazer o histórico, os antecedentes para o plenário, o nosso sistema acusatório ele privilegiou o direito penal do fato.
E aí a importância do perito e essa não limitação, né, da quantidade de peritos para esclarecimento do fato. Nessa questão de... Você quer falar, Gil? É que Não, eu pode falar. eu gosto de conversar sobre essas coisas, cara. Eu não tenho... Assim, não é uma coisa que eu tenho como atuação aqui no escritório, não é uma coisa que eu tenho costume de fazer, mas eu sempre fui apaixonado pelo Tribunal de Júri. Sempre gostei de ver, de assistir os colegas. Eu acho Tá muito vendo? assim... Até quem não é. Até quem É não é da apaixonante, área, cara, é apaixonante. O tribunal é uma coisa que, assim, às vezes a gente não pode nem pegar essa área, né? Não. Mas a gente vai, assiste, quando tem um júri, eu mesmo na área trabalhista, quantas vezes fui assistir júri, prestigiar o colega, ver aquela situação, porque tem que ter muita inteligência emocional, tem que ter um raciocínio muito lógico. Raciocínio rápido. Rápido, de tudo que está ali. É bem complicado, Lívia né? gosta tanto que ela tem até livro para indicar, a gente conversando mais cedo, ela já falou até de uns livros que ela admira. A Lívia gosta, né? Ela A Lívia gosta, fala, mas ela gosta de conhecer as coisas. Mas você quer fazer? Não, eu ia falar nessa questão. Você falou do que é um tribunal de fato. O que você pensa assim? Porque assim, a gente constrói a nossa linha de defesa dentro daquilo que o cliente passa para a gente e dentro daquilo que a gente consegue de produção probatória. O que você acha quando chega na segunda fase e o cliente vira para você e fala: doutor, quero mudar minha versão? Nossa. Eu alinhei aqui, refleti e vou mudar minha versão. Aquele frio na espinha, né? Não, é que pode pegar todo mundo. Fala, como seu você falou. infeliz, o que você Nós quer temos, mudar? e nós temos que ter exatamente esse domínio, né? O Sim. conhecimento do processo é indispensável. O advogado, eu penso que ele está como na função do médico, né? Recomendar, né? O que ele entende de acordo com a lei e de acordo com a narrativa do cliente, que seja adequada ao caso. Como eu disse, nós não estamos aqui para pedir absolvição a qualquer custo, não estamos aqui a pedir desclassificação, se for o caso, a qualquer custo, nem mesmo entendemos que o Ministério Público está a pedir condenação a qualquer custo. Então, o que geralmente eu faço no escritório, né, a depender da situação, eu falo muito da advocacia da vida real, porque o que a gente vê muitas vezes são vendedores de sonhos. Sim. De dizer para o cliente, vai acontecer, será assim, eu já desde o início para os meus clientes falando isso. Eu não sei. Em relação ao resultado, falei, o que eu sei é esse processo, falei de acordo com a lei, o que a gente vê de decisão e de experiência própria, é o que nós estamos construindo para devolver em relação ao tribunal. Mas decisão, mérito, são 7 pessoas quem decide. Nós apresentamos o melhor direito, trazemos as teses, né, adequadas ao caso, mas a decisão, a história da cada cabeça de juiz é uma sentença, eu entendo que para o jurado é ainda maior, porque o juiz... exato. 7 e não cabeças. Só a questão do 7, né, mas porque o juiz em si tem o conhecimento jurídico. Né, a gente, com as nossas divergências... Os 7 são leigos, né? Exato. Então, acho que há essa dificuldade. Então, às vezes o cliente querendo trazer uma inovação, alguma outra situação, não entende, na cabeça dele pode estar tudo formado e que ok, está tudo bem desse jeito, mas o que eu sempre falo, cara, às vezes essa situação que você está trazendo, se foi dessa forma ou não está resguardado no processo. E é muito melhor, eu sempre falo, você você dar ciência ao cliente, ser muito transparente com ele em relação a isso, para ele poder entender o que está acontecendo. Justamente com vista ao que eu falei, não há possibilidade da gente negligenciar isso ou deixar de lado, porque não tem como, né, antes de mais nada, pela sua credibilidade enquanto profissional, né, para você demonstrar aquilo que o processo fala, porque quem fala antes de mais nada é o processo, pelo direito penal do fato, né, ele quem vai contar a história, os laudos ali, né, o que o perito narrou e da forma que aconteceu. E quando isso acontece, eu sou muito mais dessa escola de você informar o cliente dizendo, olha, infelizmente, tudo bem, não está mais satisfeito? Melhor que seja, então, trocar de advogado. Penso eu, porque é uma situação muito delicada que você pode colocar inclusive, a sua credibilidade em jogo. Sim. A gente estava conversando antes aqui, né, falando de alguns casos nacionais, e a gente chegou a comentar da Flor de Lis, né? Eu até falei que tem eu esqueci o nome do autor,
Ele escreveu sobre a Flor de Lis, sobre a Suzanne von Richthofen, sobre Elise Matsunaga. E ele fez uma pesquisa desde quando a Flor de Lis era criança, né? Todo o contexto social, né? O que ela viveu, toda a infância dela, adolescência, tudo. E ele falou assim, não, eu fiz, mas eu não quis, tipo assim, humanizar, né? O que ela fez e tal. Mas eu vejo que o advogado do júri, ele tem que estudar todo esse contexto, né? Você falou que envolve a questão psicológica, às vezes é psiquiatra, né, que é o perito. Balística. São várias ciências, balística, a parte de psiquiatria. Eu tive aula, eu estudei na Faculdade de Direito de Campos, foi 1 ano de medicina legal. Então, assim, é uma ciência aquilo ali, é uma coisa... Você, tipo assim, você dando um tiro numa pessoa perto, longe, tem como saber se foi perto, se foi longe, coisa que a gente não consegue entender quem é leigo, mas ali o médico legal, né, explicando, aí tem toda uma ciência por trás. Então, assim, o advogado do Tribunal do Júri tem que ter todo esse conhecimento do contexto da pessoa para poder usar ali na narrativa, né? Às vezes, por que ela fez, por que ela cometeu o crime, ou então para dizer, ela não cometeu porque ela é uma pessoa sempre teve uma índole ilibada perante a sociedade, tal. Fazer essa linha histórica, né, da pessoa e também ter esse conhecimento na parte de perícia, tanto médica como balística, como outras ciências, enfim. E também, que você falou, foi aquela questão do estudar os jurados, né? A lista de jurados. Coisa que a gente só vê em filme, né? Coisa que a gente só vê em filme americano, mas assim, tem que ter essa preocupação. Quem são aquelas pessoas ali? Né? Porque hoje em dia, em rede social, às vezes a pessoa ela tem uma conotação muito religiosa, muito conservadora, ou achando assim que... Porque a máxima é a pessoa solta, presa. Né? Eu penso que a regra é assim. Aqui no Brasil... Há exceções na lei. Mas eu vejo que no Brasil, certas situações... na dúvida vão manter preso. Infelizmente. Aquela situação. Então, hoje em rede social, você consegue ver a vida da pessoa. O que aquele jurado pensa, né? O que em relação... às vezes o jurado pode botar lá, seja conservado, bandido bom é bandido morto e não sei o quê. Então, eu achei isso muito interessante, se estuda essa ciência que envolve o júri. Fala um pouquinho mais. É extremamente complexo. Como eu havia falado, é o que realmente instiga, né, a gente a prosseguir no Tribunal do Júri. Sobre o que você falou, e fico muito feliz com a anotação sua, da sua faculdade de medicina legal. A minha, por exemplo, não teve. E acredito também não. Acredito que a maioria não tenha, né? Não e tem. Acho que isso é uma falha da faculdade de Direito, inclusive, né? Porque às vezes a gente tem algumas outras disciplinas, não digo em relação ao grau de importância, mas em relação a impactar, talvez não impacte tanto, e a medicina legal, que é algo que anda de mãos dadas ali com o direito penal, é algo que eu entendo que seria indispensável, né? Você ter na faculdade de Direito. Sim. Seria algo realmente muito relevante. E nesse contexto, né, todas essas ciências aí que estão próximas, né, que estão interligadas e que adentram, né, aos atos do Tribunal do Júri, realmente, pelo tribuno, elas precisam ser todas manuseadas e muito bem manuseadas. Nós tivemos um júri numa cidade aqui do Espírito Santo, em que a história contada no processo, é um processo de mais de 10 anos atrás. A história contada no processo era de que o rapaz, né, ele teria atirado contra a vítima, e essa vítima estaria, de acordo com a versão contada no processo, a 1,5 metro de distância do seu atirador. E aí teria dado um tiro nela, se eu não me engano, teria pego na cabeça, acredito que foi na cabeça, já faz um tempo, foi na cabeça. E aí ela caiu, né, e veio a óbito. E o processo, depois de anos, né, por conta dessa situação, ele ficou preso por um tempo, depois foi solto, né, e foi ao Tribunal do Júri. Naquela ocasião, o que vinha sendo sustentado era justamente isso, de que o tiro foi a longa distância, que teria sido ele, ok, nessa situação toda. A importância da perícia. Na balística, né, nós vemos o que chama a tal da zona de chamuscamento e tatuagem, né, quando o tiro é dado a curta distância. Sim. E aí no dela ficou aquela impressão de tatuagem, como se fosse algo muito próximo, né?
e que aí dá aquela explosão e que coloca aquela barreira de pólvora. E aí, nesse sentido, foi algo que a gente conseguiu delimitar de que não tinha como ter sido ele pela descrição das pessoas ao redor, né, naquele contexto, né? Ele não estava nem no local, né? A gente conseguiu trazer pessoas, né, inclusive da própria família da vítima, que demonstravam que ele não estava ali, né, de que era realmente um erro judiciário contra ele e principalmente dessa forma que foi alegado, né? Não tinha como ter estado por conta da perícia, né? A balística em si, a balística não mente, né, em relação a tudo isso, de que a zona de chamuscamento, a tatuagem, não poderia ter sido provocada a 1,5 metro. E a gente pergunta isso, inclusive, acho que a um investigador de polícia que não trabalhou nesse processo, mas serviu depois como testemunha, depois de ter sido ouvido em audiência, ele fala exatamente isso. Ele falou, olha, do ponto de vista da balística, é impossível que isso tenha acontecido. A prova pericial. Eu tive aula com Madame Palhares, que foi daquele caso famoso do PC Farias. Ele deu um sábado o dia inteiro, foi de manhã e varou, e ninguém contava o caso. Ele contou vários casos. Ele, vocês foram muito educados. Aí ele trouxe à tona, né? Porque na época, no caso do PC Farias, tinha aquela coisa assim, que foi crime político, foi aquele crime. E ele não, ele falou que foi ela, a companheira dele, que tinha cometido assassinato e tal. Aí na perícia, o primeiro perito lá falou assim, ela morreu bem depois, o PC Farias morreu primeiro, ela morreu depois e tal. Aí ele falou assim, por quê? Porque eles tinham jantado, né? E quando foi fazer a autópsia, não, a necrópsia, a necropsia, aí quando foi fazer, ele tinha comida ainda no estômago e ela não. Aí ele falou assim, geralmente a mulher, ela faz dieta, come pouco, aquela coisa. E ele, no criado mudo ao lado da cabeceira dele, tinha tipo um sorrisal, um negócio assim. Então, dava para saber que ele estava tendo problemas de digestão. Aí ele teve toda uma explicação, foi, né, aquele copo, se ele estava com problema, então a digestão dele era mais demorada, e aquela coisa toda. E ele foi explicando, mas no final ele meio que convenceu todo mundo. Toda aquela história, ele foi... Gente, é uma ciência ponto de vista muito... científico, né? Ponto de vista muito Olha a científico. diferença. E eu tive aula com o Dr. Foede, que trabalhou, nem sei se está vivo, trabalhou muito tempo. Lívia é sempre macabra. Mas... A nova autora dos livros de best-sellers saindo de São Mateus, tá? Ela só tinha uma história e um livro. Sim. O Foede, que ele pegou e ele atuava ali em Campos Goytacazes. E Campos, o trem lá é pesadinho, né? Arrochado. Aí ele levava a gente lá no IML de lá pra ver, pra acompanhar ele fazendo as necrópsias, o negócio. E teve um caso que ele falou, né, que a menina estava grávida, aí o rapaz não queria aquela criança e tal, foi bem no interior do Rio de Janeiro. Aí, olha só, como que é uma ciência incrível. Ele falou que esse rapaz levou essa menina para almoçar, aí depois eles saíram para um motel, alguma coisa, e no final acho que tacou fogo dela, não sei se foi dentro do carro, ou foi em outro lugar, uma coisa assim. Aí ele falando nessa questão de... que as testemunhas tinham visto, né, que eles saíram para almoçar e tal, saíram para tal lugar, que ele falou assim, não, saí, depois deixei ela em casa e fui embora, e não tive. Mas ele falando que quando o corpo entra em combustão, ele falou que a última, tipo assim, as últimas coisas a queimarem, né, é o estômago, depois é o útero. Aí que eles descobriram, né, que a menina estava grávida e também que tinha sido assim logo após a refeição ali, que eles saíram para almoçar, que aconteceu o crime. Nem estava em processo de digestão ainda. Aí ele explicou que foi por esse contexto, né, de ver que foi as últimas coisas que o corpo assim ficou intacto, que eles puderam ver que tipo assim, o crime foi cometido logo após mesmo, né? Conseguiram delimitar, né? Delimitar Olha o só, tempo. né? O tempo. Então, assim, incrível. Muito importante. Não tem como. O principal que eu falo é o seguinte. Nós falamos do quarto poder, né, da imprensa, mas é a história da prova irrefutável.
ciência, né? Como é que você vai confrontar a ciência? É claro, né? Não digo temerário, mas é preocupante quando nós temos um processo, ou processo, né? E a gente sabe que isso acontece. Falo por ter vivido isso na pele. Onde existe, né, uma grande repercussão nas mídias, e aí a prova científica, ela é tangenciada, né? Ela é aparteada do processo, de certa forma, em privilégio daquilo que já se detém de conhecimento ou de poderio de informações, né, para levar a cabo e dar prosseguimento. Eu vou citar aqui o exemplo, o caso Jairinho, no Rio de Janeiro. Sim. Flávia e Daledônia aqui, né, haviam conseguido eliminar para que suspendesse, né, a exibição lá no programa Linha Direta, que voltou. Sim. E aí, ok, resguardaram, até porque eles estão aguardando julgamento. Como sempre falo, o advogado, nesse momento, né, ele precisa, e a sociedade precisa entender de uma forma geral, né, de uma forma muito categórica, que a pessoa que está sendo submetida ao tribunal do júri, ela precisa ter um julgamento isento, justamente para que não se coloque nem pessoas inocentes ou, se culpadas, se coloque nos limites da lei e nunca acima, né, não se existe o excesso acusatório. E aí, naquele momento, quando a Flávia e a Daledônia falam, né, dessa situação que eles conseguiram eliminar, a advocacia criminal principalmente comemora nesse sentido, né, para que realmente não se resguarde, justamente com vistas a aguardar o tribunal do júri e os jurados tivessem ali a informação processual, quer seja da acusação, quer seja da defesa. No mesmo dia, o ministro do STF, né, caça ali, derruba, né, a decisão da juíza, mantém exibido. E a frase da Flávia é algo que, quando eu guardei, eu falei, cara, realmente, a situação é muito essa. Foi exibida, ela falou, jurados imparciais, agora somente em Marte. Sim. Porque enviesa completamente, ainda mais um programa tem dois desse júris de repercussão. ali, né? Tem um júri popular e o júri da imprensa. A imprensa também ela pode Muito mais condenar, poderosa pode, em relação ao convencimento, né? E entra literalmente na casa, porque entra na nossa casa, né? Nós, quantas vezes, né, nós acompanhamos situações, processos aí que depois, né, nós temos os irmãos, alguma coisa que eu esqueci, que foram, né, pelo tribunal da imprensa ali condenados, eram eles, e ao final, depois, quando foi verificar, foram absolvidos. E aí, se repara a vida da pessoa depois de tudo isso? Tem um caso criminal muito antigo no Brasil, de dois irmãos mesmo, que foram presos por assassinar uma pessoa. Essa história. Essa história. Aí o suposto cara que foi assassinado, que não acharam o corpo, Vivo o cara depois. apareceu tipo 40 anos, 30 E agora? anos depois, Como é que apareceu se repara vivo. a vida da pessoa? Entendeu? Então, assim, é aquilo, a regra era para ser a liberdade, né? Em último caso, prender. Mas eu vejo assim, na dúvida. Mas o início, né? O sentimento que eu tenho hoje é que o judiciário não está preocupado com essa questão da garantia da liberdade. Não dá. Você repara isso muito, porque hoje a gente está falando, toda essa nossa conversa está sendo no contexto de advocacia privada. Sim. Quando você pega para falar de advocacia dativa, de defensoria pública, você já parte para uma outra visão que, assim, o advogado dativo não tem contato, muitas vezes, né? Lógico que tem exceções de colegas que vão atrás tudo, mas a gente tem uma quantidade grande de advogados que só vai ter contato com o réu no dia da audiência, do dia do júri. Às vezes é intimado com um mês, uma semana. Já vi colegas em Vitória até dias, né? Antes. Dias antes da audiência, às vezes, para se inteirar de um processo de 5 anos, de 10 anos. Eu já cheguei a ver processo aqui de 15 anos que estava indo para o júri e o cara teve que se virar lá na hora, porque eram vários réus, tudo, e ele teve um prazo, assim, muito escasso para poder elaborar alguma coisa. Então, você percebe que não há uma preocupação em realmente elucidar os fatos. E, às vezes, o magistrado pode entender até qualquer requerimento que você faça, até no tempo do 422, como protelatório. Então, assim, eu tento tirar, muitas vezes, da visão do estudante essa questão do apaixonado, que, que a advocacia vai fazer mágica. Eu falo, não vai. O judiciário não está preocupado, muitas vezes, com isso. E aquela questão, voltando que a gente falou, se você não tem condição de contratar um advogado que vai te representar ali, você está muito à mercê do Estado. Lamentavelmente. A espada, como naquela imagem que você mostrou, a imagem já está mais da metade encravada. É isso aí. E o cara não vai conseguir. Às vezes ele não tem condição de produzir
uma prova técnica, Exato. não tem condição de produzir a própria prova mesmo, não sabe como produzir, como chegar naquele fato, e já está lá preso há 2, 3, 4 anos preventivamente, que eu acho um absurdo isso. Prisão como antecipação de pena, né? Como antecipação de pena. E chega lá, ele vai ter contato com um advogado que, ao meu ver, é mal remunerado. O advogado da TIL, o advogado vou falar do advogado da TIL. Polêmico. Mas é uma verdade. É uma verdade. É verdade, O advogado é verdade. ativo é mal remunerado para o mundo que ele está exercendo ali. Não teve tempo para se preparar e a pessoa muito provavelmente vai tomar uma condenação. E alta, né? E alta. Foi como você falou ontem. Você hoje não tem questões de homicídio simples. Desafio qualquer colega a falar uma situação, porque eu pelo menos não vejo e ouço dos colegas também que militam no júri e falam, parece que foi feito letra morta, né? Sim. Que as denúncias elas já vêm acompanhadas de 1, 2, 3 qualificadoras. E as pronúncias também. E por vezes, né, se consegue, não vou falar em maioria, tem um livro da professora Lara, que é até da Faceli, né, e Faceli da FDV, que ela fala sobre o Tribunal do Júri no Banco dos Réus, e aí ela faz uma pesquisa e ela vê que realmente hoje, apesar, né, da gente ter alguns doutrinadores importantes na seara do processo penal que são contrários ou têm alguma resistência ao Tribunal do Júri, a instituição comemora esse ano 201 anos no Brasil, o que nós temos aí, né, é que o Tribunal do Júri é hoje o mais democrático, né? A participação popular mostra muito isso, né? É aquele senso de justiça. Posso não ter realmente conhecimento jurídico no sentido de não sou magistrado togado, mas são pessoas que têm esse senso comum e o senso de justiça que cada um de nós tem, e assim, acabam sendo as decisões do júri, né, pela pesquisa dela hoje, né, algo que fica nesse patamar, demonstrando aí também a necessidade de se manter por conta aí de ser um tribunal mais democrático, um tribunal que seja de alguma forma, e queremos que seja, né, cada vez mais justo. E nesse contexto aí, né, os pés descalços, né, que a serpente morde, é uma realidade. Não vejo também essa preocupação do Estado em relação à seara criminal, volto a dizer, porque a maioria dos crimes não são crimes, né, cometidos por pessoas que moram nos bairros nobres de São Mateus e nos bairros nobres da capital. São pessoas que estão no bairro periférico, então já são marginalizadas e já são aparteadas pelo Estado, né? Sim. O Estado já negligencia desde os direitos mais básicos, moradia, alimentação, saúde, aquilo que para eles são direitos, ou melhor, que o próprio Estado convencionou, os direitos fundamentais, as ordens de primeira geração, segunda geração e etc., é algo que ele já não cumpre. E quando chega no direito penal dessas pessoas que já são esquecidas e aparteadas pela sociedade, mais uma vez, né, o que acontece é perpetuar. Então, eu já vejo que desde lá atrás já está errado, né? Já não se preocupa com essas pessoas que estão lá atrás e aqui na frente acontece tão somente a reprodução daquilo que já vinha acontecendo. Sim. E quando nós vemos, apesar disso, né, sempre gosto de elogiar muito a Defensoria Pública, porque os principais precedentes que a gente vem acompanhando, aí, a suspensão das operações no Rio de Janeiro, de forma desmedida, volto a dizer, né, a ideia dos mandados coletivos, onde você entra na casa de qualquer pessoa e vai olhar e ver o que vai acontecer, a Defensoria Pública, né, quem conquistou. Né, a resolução do CNJ, com a normativa em si, regulamentando ali o 226, fazendo valer de fato o 226 do CPP, a Defensoria conquistou por conta das questões das falhas de reconhecimento, na ordem de mais de 60%, enfim. Então, por um lado, nós temos realmente, né, essa ausência, ou o Estado, né, negligenciando aquilo que o Constituinte trouxe como prioridade. Por outro lado, temos, né, a Defensoria, a Advocacia, né, que se coloca aí de pé como barreira aí, né, entre esse Estado todo-poderoso e o cidadão que está, como naquela foto que a gente comentou, né, na condição de pessoa invisível aos olhos do Estado, mas que agora tem chance de ter vez e voz dentro do processo. E isso realmente é muito difícil quando a gente parte, né, para o campo da advocacia dativa, né, trazendo aí para a realidade justamente por isso. Porque é como se fosse, de acordo com o que nós vemos em relação ao excesso, a quantidade de processos que nós temos julgado, como se fossem números, né? Pautas, eu preciso de pauta, tem que colocar, incluir tantos júris, o CNJ fala que eu preciso de tanto, a matéria tal é prioridade, então eu incluo tantos. Então, quando não se tem um advogado contratado,
defensor da ativa. E muitas vezes, inclusive semana retrasada, eu tive um meu que foi redesignado por isso. O defensor, para o outro réu, né? O defensor ele foi nomeado 2 dias antes do júri. E aí, na minha cabeça... Isso não existe. Exato, não faz sentido nenhum. Na minha cabeça, eu já fiquei, meu Deus, eu fiquei pensando pelo outro, pelo corréu, né? Sim. Com uma situação como essa. Porque, assim, o defensor público já é sobrecarregado por natureza. Sim. Pela quantidade de processos. Falo porque eu saí como estagiário de lá e sei a realidade da defensoria pública. E aí você coloca 2 dias antes, eu falo com contratação particular, eu já digo ao cliente, não tem como fazer. Não existe. Porque é a sua vida que está na mão da pessoa que está ali sentada. E esse defensor, de forma muito irresponsável, fala, impossível. Sim. Impossível. Eu tive júri ontem, tive júri a semana, tipo assim, preparar e estudar por 2 dias para ter um processo e colocar realmente a vida do cara no ombro, né? Então não seria... E a juíza, com muita sensibilidade, realmente adiou e redesignou. Mas não é algo que a gente vê, né, rotineiramente, como você bem falou. Isso aí não é uma realidade. Sim. Aqui, a OAB, às vezes a gente faz visitas surpresas aos presídios, ao CDP, o fechado, semiaberto. Aí nós fizemos um recentemente, a gente foi até na cozinha ver a forma da alimentação, essa questão o preso estar sendo preparado para voltar para a sociedade quando ele terminar de cumprir pena, a questão da ressocialização, enfim. Aí eu fui no presídio masculino, fui no feminino. Aí no feminino elas estão participando do processo de digitalização, tem a parte de artesanato, elas fazem muitas coisas, assim, aprendem muita coisa lá. Aí eu vi que tem aqueles que estudam, que os diretores aqui tem aquela... Quando a pessoa chega, não sabe ler, escrever alguma coisa, eles colocam para estudar. Enfim, aí eu fui para o semiaberto, a gente foi lá fazer a fiscalização e a diretora falou assim, faz uma campanha do livro, alguma coisa. Aí nós fizemos. Aí teve um evento que eu falei que era para doação de livro. Bacana, Lívia. Muita gente se inscreveu, mas muita gente não levou. Aí teve uma pessoa que falou assim, dar livro para preso, para esse povo, não sei o quê. Olha só a mentalidade. Essas pessoas vão retornar para a sociedade. Exato. E eu fiz a campanha, aí a gente conseguiu alguns livros, né? Aí a diretora do semiaberto falou assim, Lívia, eu posso buscar? Eu falei, pode buscar os livros e tal. Então, essa é a nossa preocupação, a OAB, enquanto instituição. Que legal, Lívia. Ver se está funcionando, ver se está tudo... Eu entrei porque teve denúncia de comida azeda e tal. Eu falei, gente, será? Aí foi surpresa mesmo. Chegamos no horário que estava sendo feita a comida, abri as marmitas. Aí tinha marmita lá de quem tinha problema de gastrite, quem tinha diabetes. Aí eu abri para ver se estava tudo certo. O freezer para ver se não tinha cheiro de azedo. Fui na cozinha, os próprios presos fazem a comida. Tudo limpo, tudo organizado de touca, tudo adequado. Com os EPIs, assim, que às vezes você chega em empresa privada, você não acha. Não tem. Então, assim, tudo muito limpo, muito organizado lá. Aí eu virei e falei, gente, é isso, tem que criar esse ambiente, né? E também a gente, enquanto sociedade, a gente tem que ver o que a gente pode fazer para o outro conseguir voltar para a sociedade, ele ter uma qualificação, ter um emprego, ter uma oportunidade, né? E não colocar ele mais à margem ainda. Essa mentalidade que a gente tem de sociedade, o cara fez algo que ele pague, né? Que ele pague, que ele fique preso, que ele seja morto. O pessoal esquece que essa parte nós somos humanos, a gente pode falhar, a gente pode cometer erros. Todos. E aí todos devem ter essa chance de não cometer mais. Ter uma segunda chance. Ser ressocializado. O pessoal esquece disso. Se diz tão cristão, né? É contrassenso, né? Tipo assim, pros meus aqui... Aos amigos, os favores da lei. Aos inimigos, nem a lei. Inimigos, nem a lei. Verdade. Mas é muito importante e também esse papel da OAB é um papel, né, esse papel institucional é muito bacana e principalmente sendo chefiado e acompanhado pessoalmente por você, né? Acho muito legal e desde logo parabéns com as nossas homenagens aí pelo posicionamento. Não, é muito importante mesmo. Perdão. As denúncias realmente a gente vê, acompanha nos grupos principalmente e acontece, né? Não é novidade, né? Espírito Santo, como a gente já viu no passado, né? Foi um estado onde já colocou presos em container, né? Container. Então são seres humanos, né? As pessoas esquecem. A ideia da sociedade parece que... camburão no sol. Exato. Na cabeça das pessoas parece que
o momento em que você é preso, você é desumanizado. Sim. Então você não tem mais direito nenhum, né, de estar ali. Tanto é verdade que quando acontece uma prisão, seja grande repercussão ou não, a imprensa em si já coloca todos os canhões de luz na cara da pessoa, tipo, não quer saber se a pessoa quer dar entrevista, se não quer dar entrevista também, e assim, já começa. E as pessoas, principalmente, ridicularizando. E eu acho pior ainda quando a gente vê isso da advocacia. Sim. É uma síndrome que, para mim, não faz sentido, né? Você faz um juramento tão lindo em relação a defender, né, a ordem constitucional e Estado Democrático de Direito, mas na hora de realmente precisar que aconteça, não se faz. E voltamos a dizer, a gente não está defendendo o crime em si, mas que a pessoa que está ali para ser julgada tenha, né, o seu julgamento imparcial na forma da lei. Porque quem falou isso não fomos nós, foi o Constituinte. Sim. É o direito fundamental dele de responder ali ao processo e ter um julgamento isento de acordo com o que a lei assegura. E a história do remédio, inclusive, se aplica, porque nós ouvimos muito essa história de... Eu ouvi uma sustentação do Cacai ontem, e o Cacai ele fala o seguinte, porque... isso no caso dos políticos, mas eu entendo que se aplica muito nessa situação. Porque se fala muito, porque na Alemanha, se fosse feito aqui, não sei o que, mas aqui é o Brasil, se fosse a Alemanha, se aplicaria o direito alemão. Né? A nossa realidade, a nossa ordem jurídica, a vontade do Constituinte para nós foi essa. E é aquela história, se não está satisfeito, que se faça pelas vias ordinárias e se altere a legislação. Sim. Mas enquanto ela estiver em vigor... Que se respeite. Rui Barbosa fala, né? A ideia é justamente com a lei pela lei, porque fora da lei não há salvação. E é nesse sentido, né? Nós todos cooperamos nesse sentido. Então, ouvir isso, às vezes, principalmente de colegas, me causa uma certa repulsa, né? Nesse sentido, de esquecer-se exatamente, não somente da questão humanitária, mas aquilo que você mesmo se comprometeu e que você jurou, né, fazer e contribuir para a sociedade. E essas campanhas, né, dos livros, eu falo isso porque os clientes eles falam muito sobre isso, né? Conta do tempo ocioso, Bíblia, né, os livros que são permitidos entrar em unidade prisional, para eles, principalmente, alimenta justamente com vistas à ressocialização, para que eles possam ali, né, ter esse interesse, ter um outro olhar, ter uma outra visão sobre a coisa e se ressocializar. E lembrando que estamos falando tanto de pessoas que podem ter cometido crime, mas pessoas que nunca cometeram crime. E isso é um problema, inclusive, quando a gente vê essas análises aí sobre o sistema penitenciário, por quê? É até uma outra situação, né? Quando a gente fala da ressocialização, que causa na gente também um certo choque, porque quando se tem a prisão em si, uma prisão em flagrante, por muitas vezes, né, a gente ouve se falar isso, né, quando se pensa em sistema penitenciário, é que não se tem o cuidado, por exemplo, do devedor de pensão alimentícia, a prisão civil que vai ali para o CTV ficar, ele acaba ficando dentro de uma mesma galeria, por exemplo, ou convivendo com uma liderança de facção. Sim. E aí, qual é o balizador? Né? A história da escalada infracional, ou de que o pessoal fala, realmente as pessoas ali aprendem de alguma forma a criminalidade ou se marginalizam. O Estado não tem nem esse cuidado básico, né, de entender quais são as diferenças ali, né, em relação a tudo isso, para que isso não contribua, inclusive, para o sistema, porque o sistema está esquizofrênico e está na cara que ele se retroalimenta. Porque senão o excesso punitivista, como se fala, do caráter retributivo da pena, né, de demonstrar que a mão pesada do Estado vai condenar a 15 anos, a 10 anos, resolveria o problema e não está resolvendo. Então, assim, até mesmo isso, né, nesse momento de prisão, quando se coloca, né, um devedor de alimentos numa cela onde você tem pessoas, seja de facção, de tráfico de drogas, mostra que o Estado nunca teve esse cuidado. Sim. De saber quem é quem e como isso pode eventualmente contribuir em relação ao devedor de alimentos. Sim. Que se pagar a dívida dele, ele não está mais ali, né, naquela condição de presídio. Então, eu acho que falta, né, esse cuidado, esse tato em relação ao Estado, e isso contribui, né, ou melhor, contribui para uma piora, ou melhor, dificulta, né, esse acesso à ressocialização, que também é um dos caráteres da pena, mas que a gente está a duras penas. E até mesmo porque... por exemplo, o preso, falo isso porque a gente teve um cliente do escritório que aconteceu uma situação semelhante. A esposa conseguiu, com muito custo, um trabalho para que ele pudesse começar como ajudante de uma padaria. Aí, com toda dificuldade, conseguimos a revogação da prisão dele em audiência. A situação dele era uma situação menos gravosa. O juiz entendeu que, nesse caso, tendo oportunidade, tendo filho pequeno, né, e falou, olha... Aproveita a oportunidade, agarra, né, recomeça a sua vida, né, e vai seguindo em relação a isso, trabalhando, né, de forma digna, de forma honesta. E aí, quando ele chega, passa a primeira semana e descobre a vida de antecedente criminal dele, né, que é um crime específico, nesse contexto de tráfico de drogas, ele é demitido.
Então, assim, a gente ainda tem uma outra barreira. A pessoa é reinserida na sociedade, mas até que ponto também, né? A sociedade tem que debater também muito isso, né? Porque Não se fala disso, né? não se fala, a gente acaba parteando, jogando de escanteio, e é algo que a gente está vendo que está cada vez mais necessário de se debater. E acredito aqui, né, que esse trabalho de vocês e hoje jogando foco, né, jogando luz em relação a tudo isso, vem muito a contribuir. Então, assim, realmente ficam as homenagens também nesse sentido. Pedro, vou agradecer aqui, a gente vai encaminhando para o fechamento. Obrigado. Tá? Não, por mim a gente ficava aqui batendo papo até a madrugada. Até a madrugada. Não, mas assim, a gente tem que alegria. respeitar a agenda, tem que respeitar o horário, tá? Mas vamos te agradecer. Você quer deixar suas redes sociais? Quer deixar o pessoal pra Joia. seguir? Minhas redes sociais, @ppedroramos, né? Estamos lá no Instagram. Não vou dizer ative o sininho, mas arrasta para cima e acompanha o nosso conteúdo. Obrigado. Show. Liga. Quero agradecer, né, a participação do Pedro, essa disponibilidade. Quero agradecer você, Excelência, que está assistindo esse episódio, que é muito bacana, que com certeza contribuiu e muito. Era um episódio para ter mais de uma hora. Era para ter mais. Mais de uma hora. Mas não faltando a oportunidade, tem Pedro, papo o aqui convite para sempre 2 tá horas no aberto, mínimo. minha amiga. né? Tamo Sempre junto. está aberto. Então, quero agradecer e espero nós termos mais oportunidades. Sua agenda está muito concorrida. Olha aí, só. você chegar Olha só. naquele nível hard, assim, não esquecer da gente aqui. Chegar no nível Tamo tem que junto. falar com o assessor. Olha Aí só. que o bicho pega. Aí que negócio. Não, Oh, fala meu com o meu Deus. assessor que ele gerencia minha agenda. Mas, Pedro, obrigado pela Tamo participação, tá? Obrigado Eu pela que disponibilidade. Tanto ontem na UAB, o evento foi ótimo na UAB ontem, como hoje aqui, para dar uma moral aqui pro podcast, para esse projeto nosso. Tá começando, mas já começamos bem, né, Lívia? Super bem. Começamos já de uma maneira top. Aí, ó. Então, assim, só de agradecer mesmo. Eu vou agradecer a vocês que acompanharam esse episódio, tá bom? A gente vai estar jogando esse episódio na quinta-feira, tá indo ao ar, para você que tá vendo, tá indo ao ar hoje na quinta, né? Hoje no 8 caso. horas da noite. Mas só lembrando que todos os episódios são às quintas-feiras, às 8 horas da noite, tá bom? Então, acompanha a gente no Instagram, acompanha a gente no canal do YouTube. Estamos no Spotify agora também, conseguimos lançar ontem o episódio no Spotify, o episódio 1. Chique bem. Muito bom. Então, acompanha a gente nas redes sociais, porque o trabalho vai seguir forte e constante, tá Valeu. bom? Gente, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.